Olá! Falar de estímulo ao parto normal num país eminentemente de cesáreas é um grande desafio. Mas, desde que a humanidade passou a se organizar em comunidade e em grupo, as mulheres tinham partos naturais, acompanhadas de outras mulheres, sem qualquer intercorrência. A grande maioria deles não havia intercorrência, não havia problema e fazia parte do cotidiano delas. O que aconteceu com as mulheres? O que aconteceu com o corpo das mulheres que elas passaram a desacreditar em si? Fique aqui que nós vamos conversar sobre esse assunto. Então, nas civilizações antigas, as mulheres tinham parto em casa, acompanhadas por outras mulheres, e não se pensava em dor ou desconforto. Por quê? Porque a mulher não racionalizava o parto. No século XX, as mulheres começaram a sair dos seus ambientes, do seu hábitat natural, para os hospitais, a serem hospitalizadas e medicalizadas. Lembrando que, muitas vezes, a hospitalização é necessária a depender da evolução da gestação dessa mulher, se ela vai ter um parto de risco ou não. E que a hospitalização já salvou e salva vidas de mães e de bebês. Porém, é importante que se entenda que as mulheres na gestação, durante a gestação, a maioria das gestações são de risco habitual e não requer internamento. E é importante também deixar que a livre escolha dessa mulher com relação ao tipo de parto que ela deseja e que seja baseada em evidências e não que o profissional que está acompanhando essa mulher entre no achismo com a sua opinião daquilo que a mulher pode decidir com relação ao seu parto. Então é só para contextualizar um pouco com relação à decisão e à importância da escolha dessa mulher. E a opção que a maioria das mulheres toma em relação ao parto se baseia no medo, o medo do desconhecido, o medo de ameaças, de possíveis ameaças que ela vem a ser submetida no momento do parto. E o que a gente precisa atentar é que as mulheres são submetidas a imagens o tempo todo, ao longo de sua vida, de imagens negativas de parto, focando no lado negativo. Então, é importante mostrar para as mulheres que a maioria dos partos acontecem sem qualquer problema. A maioria dos partos são partos de risco habitual. São partos que o risco é mínimo de acontecer qualquer problema com mãe e com bebê. Então, se um acontecimento negativo em meio a 100, 200 partos, 1000 partos, a gente não pode focar naquele parto negativo e sim nas experiências positivas. É por isso que é importante que as mulheres que vivenciam experiências positivas de parto disseminem a ideia de que o parto pode ser maravilhoso, pode ser um parto feliz. Parto é instintivo. Lembrando que nós somos animais e o mesmo mecanismo que está envolvido no parto de outros mamíferos também está envolvido no parto da mulher. Se a gente precisa fazer com que a mulher ative naquele momento o cérebro primitivo, é preciso que ela se prepare para isso, aprendendo ferramentas de controle de todos os estímulos negativos que ela pode ser submetida no momento do seu parto. E quando falamos que parto normal é sinônimo de superação, é que normalmente as mulheres, quando decidem ter um parto normal, são influenciadas pelas informações positivas. Muitos familiares, muitas vezes até o próprio companheiro, não estimula a decisão dessa mulher para o parto natural, mas ela precisa dessa rede de apoio, de fortalecimento, de conhecimento do próprio corpo dela, de como funciona a gestação, o que acontece com o bebê, como que as ondas, que são as contrações, estimulam o nascimento do bebê para que de fato ela tome uma decisão sábia em relação ao nascimento e que vai ter influência na vida dela e do seu bebê para o resto da vida. A gente fala que o que aconteceu com o corpo dessas mulheres para elas desistirem ou se enfraquecerem diante do parto é que por elas terem saído do hábitat natural delas para o parto, passaram a ser acompanhadas por pessoas estranhas,
pessoas desconhecidas do convívio dessa mulher. E se a gente for parar para pensar, nós temos memórias dos nossos antepassados que estão em nós. Então, há 200 mil anos as mulheres parem natural e o parto pode acontecer naturalmente. A partir do momento que essa mulher ela saiu de casa para o hospital, tudo passou a ser do controle de outra pessoa e não dela. E o que a gente precisa é resgatar esse poder. Quando a mulher pare, que ela dá à luz, ela renasce e renasce junto com o nascimento do seu bebê. Porque o parto, ele é apenas o desfecho de 9 meses. Um fruto que foi implantado nela e que naquele momento ele precisa sair por vias naturais. A mesma via de entrada é a via de saída. Então, valorizar esse momento é fundamental e o aprendizado durante a gestação para um parto positivo e feliz é fundamental também para que essa experiência positiva possa influenciar outras e outras mulheres e, com certeza, como diz Michel Odin, melhorar a nossa forma de nascer e mudar o jeito como os nossos bebês, as nossas crianças chegam ao mundo, com toda certeza vai fazer a diferença para a humanidade. E se você gostou desse conteúdo, desse vídeo, curta, compartilhe com quem você acredita que precisa ouvir essas palavras de incentivo e até o próximo vídeo. Beijo!